Fala galera, aqui é o Ícaro e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo menos técnico. É uma dúvida que muita gente tem, que é sobre como começar a programar, porque no começo costuma ser muito confuso, a gente não sabe para onde ir, qual linguagem começar, o que você tem que estudar. Tem muita informação na internet, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa paga, tem muito curso, tem muito tutorial. E esse é o grande problema, é a solução e é o problema ao mesmo tempo, porque você não sabe por onde, qual caminho seguir. Então, pensando nisso, eu quis trazer hoje um passo a passo básico para você ter um norte de como começar assim mesmo, bem básico. Não vai ser nada complexo, não vou entrar em detalhe muito profundo, é para ser um vídeo mais didático mostrando uma coisa prática que você pode fazer para começar, porque o maior problema de todos é você ficar perdido e não fazer nada, né? Então é melhor ter uma ideia pelo menos. Então vamos lá, eu vou digitando aqui e explicando as minhas ideias. Eu acho que para a gente começar, o passo um de todos seria aprender sobre como funciona o computador. Opa! Por quê? Isso é até meio óbvio, né? Se você não tem noção de o que está acontecendo ali por trás, você vai ficar perdido em qualquer coisa que você for fazer. Então, uma coisa óbvia que você pode fazer é começar estudando sobre o funcionamento básico do computador. Mas em todos os passos aqui você tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa que você for estudar, você pode aprofundar muito ou você pode ficar muito superficial. Você tem que achar o balanço entre um conteúdo muito profundo e um conteúdo muito raso, porque senão você vai ficar a vida inteira só estudando o básico e não vai fazer nada prático. Então você tem que ter noção ali, e com o tempo você vai pegando essa noção de como você consegue evoluir, estudar e aprender, mas sem necessariamente ficar aprofundando demais e também não ficar muito raso ali. Então eu vou falar sobre alguns tópicos aqui que eu acho que são interessantes para começar, né? Primeiro, eu acho que a gente pode começar a estudar os componentes do computador, entender o que cada um é. E provavelmente, se você já está interessado pela programação, você já tem uma ideia sobre como o computador funciona, mas eu sugeriria você tentar entender um pouco melhor assim, como as coisas conversam ali por trás. Então, primeiro, entender mais sobre os componentes do computador, por exemplo, o processador, a memória RAM, o HD, o SSD, a placa de vídeo. Isso aí já é um básico que dá para entender. E aí, depois que você entender o que é cada coisa, tentar entender como elas funcionam basicamente. Assim. Então, entender um pouco sobre os circuitos digitais. E aí, começar a entender a representação binária. Ou seja, o que todo mundo fica vendo sobre uns e zeros aí é o que está acontecendo por trás do computador. Todo mundo fala disso, né? Todo mundo que já viu alguma coisa de hacker, sei lá, vê aquela tela aparecendo um monte de 0 e 1 ali bizarro. E tem um motivo de ser binário. Provavelmente você já ouviu falar que o computador entende binário, não sei o que. Isso é meio que um senso comum, assim, todo mundo já ouviu falar de alguma forma, mas a gente costuma não entender por quê, de onde surgiu esse binário, para que ele existe. Então isso é um bom ponto de partida também para você começar a entender a programação. E aí depois disso eu sugiro você também estudar um pouco sobre diferentes computadores que existem. Eu digo no sentido de, por exemplo, a gente tem um desktop, um laptop, a gente tem um celular, que é um outro tipo de computador, mas também está incluso nessa categoria de computadores. A gente tem outros especiais, por exemplo, o Arduino, que já vai para o lado da robótica, mas seria legal você entender um pouco a diferença entre cada um deles e o que cada um tem de especial. Assim. Então, eu vou colocar aqui diferentes computadores. Exemplo, desktop, laptop, celular, melhor, smartphone, né? Arduino, etc. Eu acho que estudando isso você já tem uma noção interessante do que
do que é a computação, já é um bom começo. E aí o segundo passo, eu sugeriria você estudar como funciona a internet. Ou melhor, estudar como funciona a internet. E por que eu estou sugerindo isso? Porque, como é óbvio para todo mundo, hoje em dia, basicamente tudo da computação está ligado de alguma forma à internet, porque é a grande aplicação da computação que a gente tem hoje em dia, a forma de conectar pessoas no mundo. Cada vez mais as pessoas estão se conectando pelo meio digital, então, obviamente, entender como a internet funciona é muito importante para você conseguir seguir qualquer carreira na programação. E aí, para começar, eu sugiro você entender um pouco sobre os protocolos de rede, principalmente o TCP/IP e o HTTP. E aí aqui no HTTP entra também um pouco do HTTPS, que já entra na parte de segurança, criptografia. Dá uma pesquisada ali, vê o que é, tenta entender um pouquinho, que vai ser bem útil para o futuro. E depois de entender isso, tentar entender como funcionam os browsers, ou navegadores, né? Por exemplo, Google Chrome, que é o mais usado hoje em dia, Firefox, Edge, Safari, entre outros que são muitos, inclusive. Entendendo isso, eu acho que esses dois tópicos, assim, entender como funciona um computador e como funciona a internet, são a base para seguir qualquer carreira na programação hoje em dia. Acho que 90% das carreiras seriam abrangidas por esses dois tópicos. Então, eles são muito importantes e eu recomendo mesmo que você comece por eles. E aí, depois disso, eu acho que já é um momento interessante para começar a entender a lógica de programação. E aí, começando pela diferença entre software e hardware. Resumindo, já para você começar a se situar, eu coloquei aqui, tem os componentes do computador, os circuitos digitais, isso aí seria o hardware. E o software é aquilo que conversa com o hardware, é o que faz ele funcionar ali, é o que comanda ele. E acho que hoje em dia a grande maioria das vagas na área de programação está relacionada ao software. Na verdade, a programação em si é relacionada ao software. Então, provavelmente a maior parte do que você vai estudar, se você está seguindo uma carreira de programação, é sobre software. Então comece a entender qual que é a diferença entre um e outro e por que o software existe, por que não é só hardware. E aí você vai acabar chegando na parte da lógica de programação, que é como os programas são estruturados. Para você conseguir conversar com esse hardware, você precisa de fazer um programa. E esse programa é feito basicamente usando a lógica, que vem lá da filosofia, da matemática. Então é um assunto que vai estar muito presente no mundo da programação, e é essencial você entender o que é essa lógica e saber pensar de forma lógica para poder criar os seus programas no futuro. Então comece estudando isso. E aí você vai começar aqui a ter os seus primeiros contatos com as linguagens de programação. E aí já surge uma dúvida muito comum, que é qual linguagem eu devo aprender, qual é a melhor linguagem para começar a aprender. E a resposta, como 90% das respostas para tudo nessa área, eu acredito que na vida, depende. Depende de vários fatores, mas eu tenho uma preferência pessoal, e eu vou falar aqui dela muitas vezes ainda, e já vou começar a falar agora, que é o JavaScript. Hoje em dia o JavaScript é uma linguagem que é usada para fazer sites, para fazer aplicativos, para fazer servidores, na robótica você pode usar ele. Então é uma linguagem que ela é muito ampla, ela abrange muitas coisas, e eu acredito que ela é uma das melhores, assim, em termos de facilidade para começar a aprender.
Existem outras que são boas também. Eu recomendo JavaScript porque eu acho que você começar por ele vai te abrir muitas portas. Mas isso não é uma verdade absoluta. Se você já começou por outra, por exemplo, Python, que é muito usada também, não tem problema. Não é isso que vai definir o seu sucesso. Mas é importante que no começo você escolha uma e fique com ela. Não fique trocando, aprendendo uma depois a outra, porque isso confunde, isso atrapalha e faz você ir mais devagar nesse seu processo de aprendizado. Então escolhe uma, fica nela e segue ali quebrando a cabeça. Mas nessa etapa aqui, que eu estou falando sobre começar a ter um contato com as linguagens de programação, é começar a entender o que elas são, mas talvez não seja o momento ideal para você já começar de cara e já começar a pegar um código e já ir programando ali. Talvez ainda seja um pouco precoce, talvez vai te assustar no começo, porque não é tão simples para quem está começando, mas você já tem que ter a ideia do que são as linguagens de programação, por que elas existem, para daqui a pouco você começar a estudar elas mais a fundo. E aí aqui, nessa parte da lógica de programação, você tem que começar a entender sobre os algoritmos, que também estão relacionados a como funciona o programa, como você escreve um programa, essa parte da lógica. E aí você vai começar com algoritmos básicos, você vai começar a tentar pensar na sua cabeça como que é um algoritmo para realizar uma soma, uma multiplicação. Daqui a pouco aí você vai passar para coisas um pouco mais complexas. Como você faz um algoritmo que te dá a média de vários números. E aí tenta estudar isso. Eu já passei a dica outras vezes sobre alguns jogos que te ajudam a estudar essa parte. Por exemplo, tem aquele jogo do robozinho, Lightbot, depois eu vou falar mais sobre ele aqui, mas ele vai te ajudar a entender o que são esses algoritmos, como você pensa nesses algoritmos, como que você estrutura isso na sua cabeça para transformar uma ideia em um programa. Então é importante você ter contato com esses primeiros algoritmos, talvez até antes de você ter contato com a linguagem de programação. Porque quando entra a linguagem de programação, você vai aplicar esses algoritmos, você vai tentar escrever esses algoritmos na linguagem de programação. Só que fica um pouco mais complexo porque as linguagens elas têm sintaxes, elas têm formas de você escrever as coisas. Então, tem um jeito certo de você escrever. E aí se você começa já pegando uma linguagem de programação, pode ser que fique muito confuso ali, você vai ficar perdido por causa da sintaxe e não vai conseguir aprender a parte dos algoritmos, que é a parte lógica por trás. Então por isso que eu falo para você estudar o algoritmo, estudar a lógica de programação antes de fato de aprender uma linguagem. E aí com isso, depois que você já tiver essa noção toda, eu acho que você já pode começar com um pequeno projetinho, fazer um pequeno projeto. E aí aqui vai depender, você pode seguir algum tutorial. O que eu recomendaria você fazer? Isso assim, na minha cabeça é uma coisa que seria legal, não quer dizer que é o certo, não quer dizer que você precisa de fazer isso. Mas uma coisa que eu acho interessante para você começar, você pega um site, você vai estudar um pouco de HTML e CSS, já vou colocar aqui, que é para fazer um site, uma página da web. O HTML e o CSS, eles são umas tecnologias que quando vocês pararem para estudar, vocês vão entender direitinho, mas resumindo aqui, você vai usar eles para estruturar a sua página da web. E eles não são linguagem de programação, eles são uma estrutura, são dados estruturados que falam para o nosso navegador como que o site deve ser. Então, você já está mexendo com uma coisa ali que está relacionada com a programação, mas ainda não é a lógica de programação em si, entrando em prática. Mas começando com HTML e CSS é uma coisa simples para você já entender depois o que seria como aplicar a linguagem de programação, a lógica ali. Então eu ia sugerir, por exemplo, você pegar algum projeto simples, por exemplo, fazer um jogo da velha, fazer um relógio, algo do tipo assim. Tem várias ideias na internet por aí, talvez depois eu possa até fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas a ideia é para você
pegar esse pequeno projeto e implementar ali uma coisa básica, seguindo um tutorial, algo do tipo com HTML e CSS, e aí vai chegar uma hora que você vai perceber que o HTML e o CSS eles não são suficientes para fazer tudo que você quer. E aí você vai precisar de uma linguagem de programação, que aí é o JavaScript. E aí, né, nesse momento, você vai pegar o JavaScript e começar a entender ele. Como que ele entra ali na página da web, como ele se comunica com o browser, e como você escreve ele mesmo, ou seja, a sintaxe dele. Aí você vai começar a entender a sintaxe, como fazer um programa em JavaScript. E aí com isso você vai ter o seu primeiro contato, assim, você vai fazer o seu primeiro programa ali. Só que você já vai ter uma base, se você seguir esse passo a passo, você vai ter uma base para entender o que está rolando ali por trás e, e vai fazer sentido, assim, porque muitas vezes a gente já cai direto com a mão no código ali, vai fazendo, está empolgado, quer ver acontecer, e a gente consegue fazer um tutorial, mas aquela coisa não tá fazendo sentido por trás, o que aconteceu ali. Se você seguir esse passo a passo, você já vai ter uma base muito mais sólida para você aprender e até mesmo fazer outros projetos um pouco mais complexos depois. É, e aí, quando você tiver esse projetinho pronto, já estiver entendendo o que é como é que o JavaScript funciona ali por trás, você vai começar a estudar o JavaScript no servidor. O que seria isso, né? Aqui eu falei para você fazer um projeto na web, fazer um site, alguma coisa assim. Então seu código está rodando no navegador, no Google Chrome, no Firefox ou qualquer um que você usar. Depois que você entender isso, agora seria legal você passar para a parte do servidor, que seria a parte de trás, que é fora do browser, seria o JavaScript rodando no sistema operacional, no seu Windows, no seu Linux, no seu Mac, seja qual você usar. E aí você vai ver que o JavaScript ela é uma linguagem que ela funciona também para você se comunicar com o seu sistema operacional. E aí ela tem algumas diferenças ali. Então, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo prático aqui. Você entra no site e aí você vê, vamos pegar aqui, por exemplo, o Netflix como exemplo. Você entra no site e você vê ali a página do Netflix, aquela parte vermelha lá em cima, sei lá. E o que você está vendo ali é o HTML e o CSS. E aí você começa a mexer nessa página, você navega entre uma série e outra, e aí o JavaScript está atuando ali no seu browser para fazer isso acontecer. Agora, quando você clica para assistir o filme, esse filme está salvo em outro lugar. E aí, basicamente, o seu computador, o seu navegador faz uma requisição para um outro computador na rede que tem esse filme, para ele te passar esse filme, para você ver, ou série, sei lá. E aí, o que vai acontecer naquele computador? Quem está controlando aquele computador lá por trás provavelmente tem uma linguagem de programação que está conversando com o sistema operacional daquele computador que tem o vídeo. Então, são linguagens de programação, envolve algoritmo, envolve lógica, envolve isso tudo, mas são aplicações diferentes. Com o navegador, a gente está falando da interface com o usuário. E essa parte do servidor, a gente está falando da interface do sistema operacional. Então, são coisas diferentes, são caminhos diferentes que existem nessa área. Então, seria o front-end e o back-end. O front-end, então, resumindo aqui, o front-end é essa parte do navegador que você está vendo e o back-end é a parte que você não está vendo, que é lá o servidor que está guardando aquele filme do Netflix, por exemplo, te retornando esse filme. Então, isso tem uma outra parte, uma outra tecnologia, uma outra arquitetura, mas ambas envolvem a programação. E a gente faz essa divisão entre o front-end e o back-end, sendo o front-end a parte que você vê e o back-end a parte que você não vê, teoricamente. E aí, na carreira de programação, costuma existir diferentes caminhos.
Algumas pessoas gostam de se especializar mais no front-end e outras mais no back-end. E não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior, é uma questão de escolha pessoal, mas já é uma coisa que você tem que começar a ter noção para seguir nessa carreira aí. E aí um próximo passo que eu sugeriria seria estudar o JavaScript no celular. Hoje em dia, o que acontece? Os celulares eles têm sistemas operacionais diferentes e uma arquitetura diferente do nosso computador. Apesar de serem computadores também, eles obviamente não são a mesma coisa. E hoje em dia os mais famosos são o Android e o iOS, né? Android e Apple, que são os sistemas operacionais dos celulares. E para você fazer um aplicativo para o Android, você usa uma linguagem de programação que é o Java ou Kotlin. E para você fazer um aplicativo para o Apple, para o iOS, você usa outra linguagem de programação que é o Swift, mas são coisas diferentes. Só que hoje em dia existem ferramentas que permitem, que facilitam esse processo. Você consegue fazer um aplicativo escrito em JavaScript que é convertido para o sistema operacional do celular e para o sistema operacional, para o sistema operacional do Android e iOS. E essa tecnologia, uma delas, existem outras também, a que eu mais gosto assim, é o React Native, que ele faz essa ponte entre o JavaScript e o sistema operacional dos celulares. Igual eu falei antes, o JavaScript ele é uma linguagem muito abrangente hoje em dia, até por isso você consegue, com o seu conhecimento já da sintaxe do JavaScript, do que você já aprendeu dessa linguagem, você consegue aplicar e fazer um aplicativo, por exemplo. Só que tem um detalhe aqui, que vocês estão vendo o nome aqui, React Native. Esse React, ele é uma biblioteca. A gente costuma usar esse nome biblioteca, ou framework, alguma coisa do tipo. Mas a ideia é que ele incrementa o JavaScript. Ele é uma coisa em cima do JavaScript que vai te ajudar a fazer, por exemplo, sites na web, e nesse caso aqui aplicativos. Então essa tecnologia já é um pouco mais avançada e ela usa o JavaScript, você vai usar o JavaScript ali por trás, mas você vai precisar de aprender ela também. Então é uma coisa a mais para você colocar aí nesse caminho. E aí, seguindo esse passo a passo aqui, isso vai te abrir a cabeça para milhares de opções que você tem para seguir nessa área, que são coisas que você vai ter que decidir, ninguém pode decidir por você. Eu vou mexer com aplicativo ou site, eu vou mexer com front-end ou back-end, mas você precisa de saber o que são essas coisas para você tomar uma decisão mais... uma decisão pautada em alguma coisa. Então, se você seguir esse passo a passo aqui, é um caminho simples que tem para você dar o start na sua carreira, para você começar ali do zero. Se você está perdido agora, não sabe o que fazer, talvez essa seja uma boa opção para você. Não quer dizer que é o que você tem que fazer, que é o certo, que você vai fazer isso e vai ser tudo fácil. Não é nenhuma promessa aqui. Isso aqui é para te dar um norte, para você ter alguma ideia do que fazer. E também não quer dizer que se você seguir esse passo a passo aqui, você vai se tornar um programador e já vai conseguir um emprego na área. Porque não é fácil. Se alguém te falou que é fácil, está mentindo. Eu acredito que se você tem interesse, se você quer, você consegue aprender. Independente da sua carreira, da sua idade, independente de qualquer coisa, você consegue aprender, mas não é fácil. E cada passo desse aqui, como eu falei no começo do vídeo, você pode aprofundar e ficar anos estudando cada coisa, ou você pode ler 2 textos ali e ficar muito raso, enfim. Você tem que achar dentro desse passo a passo aqui qual que é o seu ritmo, o que você tem mais dificuldade, o que você precisa de se esforçar mais, e fazer. O negócio é praticar, estudar e tentar, porque
Não é fácil, mas é possível. Tem muita gente que aprende em pouco tempo, tem gente que demora anos. Vai depender da sua vida, do seu tempo para estudar, da sua motivação, de N fatores externos. Então isso aqui não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você vai aplicar e vai fazer aquele caminho certinho e vai dar tudo certo e é isso, e só tem uma opção. É uma coisa que é, tem N variáveis envolvidas. Então a ideia aqui é só que isso sirva como um norte para você e que você não fique parado ou parada, que bote a cara aí e vai tentando, vai estudar. Tem muito material gratuito, tem muita coisa boa e agora você tem um norte para começar. Então, a ideia para esse vídeo de hoje era isso. Então, se você gostou, me fala aí nos comentários, fala o que você achou. Se você quer alguma dica sobre qual curso fazer, qual que é o melhor material, deixa essa pergunta aí, que nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre esse assunto. E é isso aí, valeu!